Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa gravação, onde eu vou falar o mínimo que você precisa saber para começar com JavaScript. E quando vocês me verem olhando para o lado, assim, é porque eu tenho uma listinha aqui de coisas que eu vou falar para vocês, tá bom? Bom, e o que eu vou falar aqui nessa live são os requisitos mínimos para você começar com o JavaScript. Segundo o quê? Segundo a minha experiência pessoal e segundo o que eu observo com os meus alunos. Eu já quero deixar claro aqui que para começar com o JavaScript, o mínimo que você precisa são duas coisas, só duas. E eu vou falar sobre isso durante essa live. E essa é a live para você parar de ficar 6 meses com paranoia, com noia no HTML e CSS, querendo aprender tudo deles para só então ir para o JavaScript. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês... Olá, V-Developer, Paulo Rodolfo, Emanuel Azevedo, sejam muito bem-vindos. Bom, e eu também preciso esclarecer logo aqui no começo que essa é uma live onde a gente vai focar em front-end. Por quê? Porque meu conteúdo é front-end. Por que front-end? Porque é a área mais simples que eu vejo hoje que você pode começar a conseguir uma vaga com JavaScript, trabalhando com JavaScript, tá? Roger, eu quero ser back-ender, então essa live não é para mim. Errou! Por quê? Porque front-end é a base da web. Muito provavelmente, você não vai ser um bom back-ender se você não souber front-end. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Deem um feedback aí para mim. Olá, Gus Henrique aqui. Ricardo Costa Dev, olá. Renan Paz, Arnóbio Aires, sejam muito bem-vindos. Show! E, inclusive, eu já fiz vídeo falando sobre essa questão de você começar pelo front-end, tá bom? Renan Paz, está ótimo. Que bom, Renan. Cara, eu tô com esse microfone de lapela aqui, vocês estão vendo eu segurando ele, porque esse microfone já me passou vergonha. Uma vez fui gravar uma aula inaugural para os alunos do CJIM e eu tava com esse microfone, ele tem um prendedorzinho que você coloca, né, aqui perto na gola da camiseta. E cara, eu metendo pau na aula, falando, e quando eu fui ver na edição do vídeo, da metade da aula para frente, a minha barba estava maior e essa borrachinha aqui do microfone sai. Não sei se dão para ver aí, né? Essa borrachinha do microfone saiu e ela ficou engarranchada aqui no final da minha barba. E eu não senti, e não dava para ver. Então eu passei metade da aula inaugural com esse troço pendurado na minha barba, só fui ver na hora de editar. Pois é. Então, voltando ao assunto, o que é front-end, né? Front-end é a arte de criar aplicações que rodam no navegador do usuário, tá? Então, quando eu falo front-end, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, eu estou falando sobre isso. Mas vamos lá, por que eu decidi fazer um vídeo sobre o mínimo que você precisa saber para começar com JavaScript? Olha só, se você souber JavaScript, a chance de você conseguir uma vaga aumenta. Mas para entender JavaScript, você precisa começar. E para começar, como que você sabe se você tem o que você precisa para começar com JavaScript e conseguir a vaga? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí eu já quero falar uma coisa aqui, que quando eu estava no início aprendendo a programar, eu demorei a ir para o JavaScript.
tá? E eu ficava lá no meu HTML, CSS por meses, 6 meses, 7, 1 ano. Eu fiquei nisso por talvez 1 ano, tá? E sabe quando você perde o timing de alguma coisa? É tipo quando alguém conta uma piada e você demora a entender a piada, mas a hora que você entende, você começa a rir, e aí as pessoas começam a rir de você porque você riu atrasado. Pois é, esse era eu, tentando entender o Java. Na verdade, não tentando entender, mas tentando entender o momento de entrar, de começar com o JavaScript. Só que tem uma coisa, eu só soube que eu podia ter começado antes, ou começado mais cedo, depois que eu tinha uma certa quilometragem em programação. Então, olhando em retrospecto para o meu começo, hoje, eu vejo que eu demorei a começar com JavaScript. E se aconteceu comigo, eu não sou exceção, pode acontecer, está acontecendo com você também e com mais pessoas. Inclusive acontece com alguns alunos meus, né? Quando eu estou prestes a abrir as inscrições para o CJIM, muita gente pergunta, olha, eu ainda não comecei HTML e CSS, ou eu ainda estou muito cru em HTML e CSS, o CJRM é para mim? Começar com JavaScript é para mim? Bom, então isso acontece muito e é isso que a gente vai falar aqui. Uma dúvida muito frequente que eu recebo. Preciso aprender lógica de programação antes de começar com JavaScript? Então, lógica de programação, algoritmo, eu preciso aprender isso antes de começar com JavaScript? E quando eu ouço essa pergunta, ela me soa... Vou dar um exemplo aqui, hora da programação, para vocês entenderem. Em Goiânia, que é a cidade onde eu nasci e cresci, hoje eu estou aqui em Maringá, no Paraná, mas quando eu morava em Goiânia, tem um parque lá chamado Mutirama. E o Mutirama ele é um parque de diversões cheio de brinquedos e um dos brinquedos do Mutirama são os carrinhos de bate-bate. Eu não sei se talvez na sua cidade tenha um nome diferente, mas o carrinho de bate-bate é o seguinte, é uma arena coberta, onde tem vários carrinhos de brinquedo, e eles ficam soltos na pista, e você entra, e aí você dirige esses carrinhos de brinquedo, e bate em outros carrinhos, ou tenta desviar de outros carrinhos. Algo do tipo, né? Então, quando eu ouço essa pergunta, é como se você perguntasse, Roger, eu brincar no brinquedo lá do bate-bate, de carrinho de bate-bate, me prepara para começar a dirigir? E a resposta, obviamente, é não. Carrinho de bate-bate não te prepara para começar a dirigir. O que te prepara para começar a dirigir? Aulas de autoescola. Você precisa se matricular numa escola, numa autoescola, e começar a pegar aulas, tá? Se você quiser tirar sua carteira de habilitação. Então, o que te prepara para dirigir é dirigir um carro de verdade. E a mesma coisa com JavaScript. Quando você vê alguém falando que Portugal ou qualquer outra coisa que tem esse propósito de ensinar coisas de uma linguagem de programação fora da linguagem de programação, é você tentando dirigir um carrinho de bate-bate e achar que com ele você vai estar apto a tirar a carteira de motorista. Tá? Não faz sentido. Portugal, esses joguinhos de lógica de programação,
que não estão dentro da linguagem não fazem sentido. Tá? Então, o que faz sentido é a forma mais eficiente de você aprender algoritmos e lógica em JavaScript é você escrever algoritmo e lógica em JavaScript. Eu não conheço outro caminho mais eficiente. E é esse caminho que eu recomendo para os meus alunos e que dá resultado para eles. Deixa eu ver o que vocês conversaram aqui. GR2 Consultoria Automotiva, olha só, bem-vindo. Jorge Nascimento, Rodrigo Redivo, sejam bem-vindos. Renan Paz, são 2 trabalhos, melhor aprender a lógica dentro do JS. Exatamente, Renan. Alessandro Camargo, Diego Carvalho, Donato, _BA, sejam muito bem-vindos, tá? Bom, acho que eu esclareci essa dúvida. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, só deixar aí no comentário, tá? Vamos ir para o próximo tópico aqui. Bom, outra dúvida que as pessoas têm sobre o mínimo que elas precisam saber para começar com JavaScript, que é a seguinte pergunta. Roger, quanto eu preciso saber de Git para começar com JavaScript? E na minha opinião técnica, para começar com JavaScript, você precisa saber 0 de Git. 0 de Git. Por quê? O Git é um sistema de versionamento de arquivos. Ou seja, ele vai te ajudar a você não criar uma cópia manual do seu arquivo aí na sua pasta do projeto que você está trabalhando e falar versão 1. Aí você cria outra cópia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e renomeia como versão 2, etc. O Git vai te ajudar nisso. Porém, isso não tem uma relação direta com você começar com JavaScript. Inclusive, Git ele é muito mais simples do que JavaScript, né? São coisas diferentes. Git é um sistema de versionamento de arquivo. Isso significa que você pode ir pegando algumas coisinhas de Git em paralelo aos seus estudos de JavaScript. E aí, quando você estiver começando a pegar coisas de Git, você vai saber subir, vai saber versionar seus arquivos, tá? Mas eu não recomendo que você fique muito preocupado com Git antes de aprender JavaScript. Tá bom? E aí, para você versionar seus arquivos, existem algumas ferramentas de interface para o Git e para o GitHub, que aí o próprio GitHub tem uma aplicação que permite você baixar ele e fazer tudo arrastando e soltando para versionar seus arquivos. Então, você colocar em você essa barreira de ter que aprender Git primeiro, para depois aprender JavaScript, não faz sentido na minha opinião técnica, tá? Obviamente, se você já souber Git quando tiver começado com JavaScript, vai te ajudar a versionar seus arquivos. Mas não existe uma relação direta entre ter que aprender Git para começar com JavaScript. Na minha opinião técnica, não faz sentido e você não precisa de Git para começar com JavaScript. Respondeu uma pergunta aqui interessante, Arnóbio Aires. O mercado fala muito em TypeScript. Tem como incluir o módulo no curso? Arnóbio, CJRM é um curso de JavaScript puro. Se você seguir o que está lá e chegar na fluência em JavaScript puro, se você seguir um método que está lá, você vai chegar na fluência, não tem jeito. E se você chegar na fluência, aprender TypeScript, React, Angular, Vue, qualquer lib framework ou superset como TypeScript que venha na sua cabeça agora, fica muito mais fácil, tá? Então, JavaScript vem antes de TypeScript, na ordem de prioridade das coisas, tá? Então, se você pegar bem o que está no CJRM,
você vai aprender muito mais facilmente TypeScript. Beleza? E o CJRM é focado na fluência em JavaScript puro. Vamos lá, já falei sobre o Git. E aí, outra pergunta que eu recebo bastante. Roger, qual é o mínimo de HTML que eu tenho que saber para começar com JavaScript? Bom, primeiro vamos esclarecer aqui. Por que você precisa saber HTML antes de começar com JavaScript? Sem HTML, você não consegue estruturar o conteúdo da sua aplicação. Então, seja lá a aplicação que você tenha vontade de fazer, pode ser, sei lá, um quiz interativo, um to-do list. Qualquer aplicação que vier na sua cabeça agora, conversor de moedas, você vai precisar do HTML para estruturar o conteúdo dessa aplicação. Então, o que eu quero dizer com estruturar o conteúdo da aplicação? Eu quero dizer que a sua aplicação, se ela for rodar num browser, você precisa informar para o browser, para o navegador, o que é o que na sua aplicação. Então, você precisa informar o que é um título, o que é um parágrafo, o que é um link, um botão, um menu de navegação. Você precisa informar isso tudo para o navegador, para ele interpretar, digamos assim, interpretar isso da forma mais correta e que faça mais sentido. Então, informar essas coisas para o navegador, estruturar o conteúdo dessa forma é essencial para que o navegador rode, execute a aplicação da forma que você deseja. Então, qualquer site, qualquer aplicação que venha na sua cabeça agora, que está rodando no navegador, foi estruturada com HTML e CSS. E aí, tem outras coisas que você precisa, antes de eu falar o que você precisa saber para começar com JavaScript, de HTML, uma coisa que você precisa sacar é que HTML é menos complexo que JavaScript. É menos complexo. Por que é menos complexo? Porque HTML não é linguagem de programação e nada de certo ou errado com isso. Isso não quer dizer que HTML é menos importante. Eu não estou julgando isso aqui. O que eu estou dizendo é que, por HTML não ser uma linguagem de programação, você vai lidar com menos lógica. Enfim, com coisas que compõem uma linguagem de programação. Você não vai enfrentar isso no HTML. Então, devido a essas características, ele é menos complexo que uma linguagem de programação como JavaScript. E aí, outra coisa que a galera acha que é muito 880, que algumas vezes não fica claro, quase derrubei o celular, gente, ô louco. Que às vezes não fica claro é o seguinte: enquanto você aprender JavaScript, a todo momento você pode voltar e rever conceitos de HTML ou estudar novos conceitos. E isso vai ser mais fácil, vai tornar o processo mais fácil para você, se você já estiver no JavaScript. Por quê? Porque devido a esse nível de complexidade que eu falei aqui, quando você começar a resolver problemas com JavaScript, você já vai estar mais confortável em estudar coisas de HTML. Por quê? Porque HTML é mais simples que JavaScript. Então vamos lá. Falei sobre isso tudo, mas o que está faltando eu falar aqui é o mínimo que, na minha opinião técnica,
você precisa saber de HTML para começar com JavaScript. Você precisa saber a anatomia de um documento HTML. Você precisa conhecer essa anatomia, saber fazer. O que é isso? Você precisa saber o que é uma tag doctype, uma tag HTML, head e body. Você precisa saber, dentro da tag head, você precisa saber o que uma tag meta faz, porque ela é importante no sentido de você setar o conjunto de caracteres que vão ser usados na sua aplicação. Tags meta também são responsáveis por lidar com a responsividade do seu site ou da sua aplicação. Responsividade, né? Importantíssimo para garantir que sua aplicação funcione bem, tanto em telas menores como em telas maiores. Telas de celular, tablet, notebook, computador, etc. E aí, dentro da tag body, antes de ir para a tag body, ainda dentro do head, você precisa entender como linkar arquivos externos na sua aplicação. Então, por exemplo, um arquivo de estilo CSS, você vai linkar ele na sua aplicação através de uma tag link. E aí lá na tag link você vai colocar o caminho do seu arquivo CSS, tá? Para que você não tenha que inserir hard-coded o seu estilo da sua aplicação lá dentro do seu HTML, tá? O que não é recomendado. Também dentro da tag head você vai precisar conhecer a tag title, que ela é que vai exibir o título da página na aba em que você está. Ela vai ter o título da aba, praticamente, da sua aplicação. Dentro do body, você precisa aprender a lidar com imagens, a lidar com links. Você precisa entender sobre marcação de texto HTML. Então, por exemplo, headings H1 a H6 são os seus títulos, parágrafos, listas ordenadas quanto não ordenadas, tabelas, formulários. Você precisa entender sobre a tag form, label, input, text area, button, header. Você precisa entender o que um header faz, o que isso significa para o navegador, a semântica disso para o navegador. Tag nav. Você precisa entender sobre div, main e section, que são tags para você separar, compartimentar o conteúdo da sua aplicação, né? Dividir ele entre containers, span e a tag script, que é através dela que você linka arquivos JavaScript no seu HTML. Então eu acredito que com o que eu acabei de falar, na minha opinião técnica, você já consegue estruturar uma aplicação web e começar com JavaScript. Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pessoal? Tá claro para vocês? Eu sei que essa parte de lista foi um pouquinho maçante, mas eu não vejo outra forma de falar aqui nesse momento, tá? Para vocês. Então, enfim, é o que é, mas na minha opinião técnica, eu acho que se você tiver um mínimo de conhecimento sobre o que eu acabei de falar aqui, você vai estar apto a começar a construir aplicações web com JavaScript, tá? E aí vem outra dúvida. Renan Paes, perfeito, bem entendido. Valeu, Renan. E aí vem outra dúvida. Qual é o mínimo de CSS que eu preciso saber para começar com JavaScript? Bom, depois que você já consegue estruturar uma aplicação com HTML, antes de ir para o JavaScript,
você precisa ir para o CSS. Você precisa ir para o CSS. E ao estudar CSS, novamente, você vai precisar revisar HTML. São conhecimentos complementares. Muita gente faz a analogia clássica. Tem uma analogia clássica que as pessoas fazem que é: HTML é o seu esqueleto, ele são seus ossos, são a sua estrutura. CSS é a sua aparência. E JavaScript é o seu cérebro, no sentido que é ele que comanda o seu corpo, é o seu comportamento. Então, por que você deve aprender CSS antes de JavaScript? Porque você também precisa saber estilizar a aplicação que você estruturou com HTML. Ou seja, você precisa definir. O que eu quero dizer com estilizar? Você precisa definir o visual da sua aplicação. E sem CSS você não consegue informar para o navegador a fonte que ele deve renderizar o conteúdo, os aspectos visuais que o elemento deve ter, a cor, a estética dos elementos, o espaçamento, o layout. Já pensou se você renderiza a cor do concorrente na página da empresa? Pois é. Primeira coisa que eu quis fazer quando eu aprendi CSS, galera, quando eu estava lá no início, era deixar os links mais bonitinhos. Por quê? Porque o link, quando você está aprendendo HTML, você aprende a tag A, né, que é anchor. Você coloca um A no seu HTML, o navegador renderiza com o link sublinhado e aquele azulzinho muito feio, né? E eu achava, me incomodava. Aquele azul com underline, link azul com underline é complicado. Então a primeira coisa que eu quis aprender quando eu estava aprendendo CSS foi estilizar links. E CSS, novamente, é menos complexo que JavaScript. Por quê? Pelo mesmo motivo do HTML. Não são linguagens de programação. HTML é uma linguagem de marcação e CSS é uma linguagem de estilo, de estilização. E, novamente, eu sempre tenho que fazer esse disclaimer. Isso não quer dizer que HTML e CSS sejam menos importantes que JavaScript. Não é esse o ponto. Um depende do outro, tá? Mas em questão de níveis de complexidade, o JavaScript ainda está um nível acima do CSS e HTML, porque JavaScript é uma linguagem de programação e HTML e CSS não são. Por isso você vai tender a ter mais facilidade em aprender HTML e CSS. E aí, claro, né, falando aqui novamente, você sempre pode revisar conceitos. Quando você estiver aprendendo JavaScript, você sempre pode revisar conceitos de HTML e CSS e ou aprender novos, tá? Nada te impede de fazer isso. Agora, qual que é o mínimo que eu recomendo que você saiba de CSS para começar com JavaScript? Você precisa, no mínimo, saber como fazer layouts básicos. O que eu quero dizer com layouts básicos? São layouts animados, cheios de firulas? Não. Layouts básicos. Básico. Então, você precisa saber, por exemplo, mudar o comportamento padrão dos elementos. O link, por exemplo, sublinhado que eu acabei de citar, é um comportamento padrão do browser. Quando você coloca um anchor, um link lá no seu HTML, por padrão ele vai renderizar esse link azul sublinhado. E aí você precisa saber como estilizar esse link, tá? Falando em coisas que
você deve saber para mudar o comportamento padrão dos elementos, né? Para estilizar o comportamento padrão. Por exemplo, quando você cria o L, ela vem com aqueles pontinhos do lado, né? Então cada LI tem aquele pontinho, aquela biloquinha do lado ali de cada item da lista. Você precisa, se esses pontinhos não forem necessários na sua aplicação, você precisa saber como estilizar essa lista para fazer esses pontinhos sumirem dali. Você precisa também, obviamente, saber colocar cor nos elementos. Você precisa saber como posicionar eles na tela. E para saber como posicionar, você precisa entender sobre Box Model do CSS. Você precisa entender sobre fluxo dos elementos. Você precisa entender sobre display. Então, display block, display inline, display inline block. Você precisa entender sobre positioning. No CSS tem uma propriedade position. E aí você precisa entender quando você deve usar position absolute ou position relative. Você precisa entender sobre flexbox e grid layout para organizar os grids da sua aplicação. Você precisa entender sobre cascata, especificidade e herança no CSS. No CSS, não, ao contrário do JavaScript, não tem como você fugir de herança, porque isso está intrínseco na linguagem. Você precisa entender sobre seletores CSS, e não só sobre os seletores, mas a hierarquia entre esses seletores, a ordem de prioridade entre eles. Você precisa aprender a deixar o layout responsivo. O que é deixar o layout responsivo? É deixar o layout da sua aplicação adaptável, fluido para qualquer tela. Não qualquer tela, né? Mas principalmente para telas de smartphone, de tablet e telas mais largas, como a tela de PC, de notebook, etc. Se a sua aplicação não você acha que o público-alvo dela os usuários não vão usar ela em uma televisão, por exemplo, não é obrigatório você colocar isso na sua aplicação, mas faz bem entender, tá? Agora, para a responsabilidade, para deixar o layout responsivo, você precisa entender sobre Media Queries, tá? Porque as suas aplicações elas precisam rodar em telas de vários formatos. DV SK Design. Eu estou procurando no MDN formas de observar os elementos e criar esses efeitos personalizados, como saber quando o elemento está na tela e assim executar o efeito. Conhece alguma? Não sei se eu entendi. Formas de observar os elementos e criar efeitos personalizados. Vamos saber se o elemento está na tela. Geralmente, quando o elemento... Você quer saber se o elemento está no DOM ou na tela? Porque na verdade, deixa eu explicar de outra forma. Quando você manipula a propriedade display em CSS, você pode setar se o elemento está visível ou não. Então, manipular a propriedade display é uma coisa. Agora, checar se o elemento está no DOM, porque o elemento pode estar no DOM, mas ele pode não estar visível na tela. Ele pode estar só com a propriedade display none, por exemplo. Tá? Então, existem essas duas formas. Então, primeiro você precisa entender o que você precisa. Se é checar a visibilidade apenas do elemento ou checar se o elemento existe no DOM. E para essas duas coisas, eu acho que com CSS moderno você consegue fazer isso, mas, cara, eu acho que com JavaScript é mais prático, tá? Eu acho que você consegue fazer isso com mais facilidade com JavaScript. Mas esse sou eu, né? Roger, ligadão no JavaScript falando. Pode ser que CSS tenha alguma forma mais prática para você.
Tá, você disse aqui a visibilidade. Então é isso, cara. Vê se o elemento tem uma propriedade display e se ela está com display none ou display flex, né? Qualquer outro display que não seja none, tá? Inclusive tem muitos exemplos sobre isso lá no CJRM. Talvez você tenha passado batido, eu acho que é bom você revisar, tá? Mas qualquer coisa, manda a dúvida lá no grupo de alunos do Telegram ou no repositório do GitHub, se você preferir, que eu te ajudo. Então, beleza. Show! Então é isso, galera. Esses conhecimentos que eu falei sobre CSS, na minha opinião técnica, são o mínimo que você precisa saber para começar com JavaScript. Tá? Então, é isso. Sobre HTML e CSS, é isso. Agora, eu queria deixar um conceito prático para vocês, tá? Para vocês realmente colocarem a mão na massa para aprender HTML e CSS. Existem guias confiáveis na internet para você aprender HTML e CSS. E esses guias, para encontrar esses guias, você vai inserir no Google a MDN Web Docs. MDN Web Docs. E aí, o primeiro link que vai aparecer para você provavelmente é o link do MDN, Mozilla Developer Network. Quando você entrar no MDN, vai ter uma abinha lá no menu, um item lá no menu, chamado Guides, tá? Guias. E aí você vai clicar lá nos guias e você vai, para começar, você vai clicar no guia de HTML, que vai aparecer nessa página. Agora, muito importante, você deve estudar esses guias, começar por esses guias com MDN em inglês. Então, quando você entrar no MDN, vai ter uma opção de mudar a linguagem, tá? Às vezes, como você está aqui no Brasil, né, a maioria de vocês estão aqui no Brasil, quando você acessar, a linguagem vai mudar automaticamente para PTBR. O que eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Por quê? Isso vale não só para o MDN, mas para qualquer site que tenha uma versão em português. Você não deve usar esses sites em português. Você deve mudar a linguagem para inglês. Por quê? Porque em português você sempre vai estar atrás. Você sempre vai estar desatualizado. Porque a linguagem do mundo é o inglês. E a linguagem da galera que escreveu o MDN, que colabora para o MDN, é inglês. O MDN é uma comunidade open source. Isso significa que gente do mundo inteiro está escrevendo em inglês e mandando coisa para lá, para melhorar a plataforma. Então, se você espera uma tradução em português, você está atrás, você está atrasado. E, cara, existem coisas na programação que você deve não se preocupar, eu diria, tanto em estar, entre aspas, atrasado, e coisas que você deve estar preocupado. Entre elas, uma é o inglês. Ah, Roger, mas eu sou uma negação em inglês, não entendo bem inglês. Tudo bem, você pode usar o Google Tradutor no começo. Você não precisa ser fluente em inglês, entender tudo que está ali no texto para começar a usar o texto em inglês. O objetivo de você usar a documentação, usar os guias do MDN em inglês é você não ficar desatualizado, esperando, atrasado por uma atualização em PTBR que vai demorar. Estatisticamente, obviamente, vai demorar, porque a linguagem padrão da parada é inglês e não PTBR. Inclusive, lá no MDN tem guias de JavaScript também. Você pode
dá uma olhada nele depois de aprender HTML e CSS, tá? Esses guias do MDN são bastante confiáveis. Recomendo demais, tá bom? Antes de encerrar, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Elisafá, o que você acha a respeito do WordPress? Vejo muitas pessoas pulando do básico e indo direto para essas ferramentas. Eu acho que para qualquer coisa que você pula o básico, você vai pagar uma multa lá na frente, né? Pular etapas é uma solução de curto prazo. WordPress em si, ele é uma ferramenta muito bacana para o que ele se propõe a fazer. Muito, muito legal. Você construir blogs no WordPress é fantástico. É uma ferramenta, foi criada para isso e é a líder de mercado para isso. O lado ruim é que é PHP. Desculpa, gente. Eu sei que alguns de vocês ouvem isso, né? Enfim. Mas a parada é que PHP não é a linguagem lá mais legal para você codar. JavaScript também tem seus defeitos, tá? Eu sou especialista em JavaScript, mas isso não significa que eu não reconheça os defeitos do JavaScript. Tem muito defeito. E se tem alguém que conhece os defeitos do JavaScript, esse alguém sou eu, tá? Mas para a web a linguagem é difícil falar que uma outra linguagem vai substituir o JavaScript em alguns anos, tá? Pelo menos em médio prazo eu não vejo isso acontecendo. Para a web, JavaScript é a linguagem e todos os problemas dela são compensados pelo ecossistema dela. Elisafá, respondi a sua pergunta, espero que tenha ficado claro minha visão sobre isso. Elisafá, quero te elogiar pelo curso. Comprei vários cursos de JavaScript, sem sombra de dúvidas, melhor curso de didática que já vi. Valeu, Elisafá, muito obrigado por dar esse feedback, significa muito para mim, tá? E qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você precisar para te ajudar a chegar na fluência, a gente vai fazer, tá? Espero que você esteja aproveitando a comunidade, o nosso grupo de alunos no Telegram, tá muito legal. Se você não entrou, entre. Tá muito legal conhecer as pessoas, discutir assuntos e discutir de uma forma mais rápida coisas que estão acelerando ainda mais rápido essa galera chegar na fluência em JavaScript. Se não entrou no grupo do Telegram, entre, lá tá muito massa. E manda suas dúvidas se você estiver no grupo do Telegram ou no repositório do CJRM, tá? Onde você se sentir mais confortável e conta com a gente para chegar na fluência em JavaScript. Elisafá, já estou lá, é show. Boa, boa. Legal, galera. Eu acredito que nessa live eu falei tudo o que, na minha opinião técnica, tudo não, né? O mínimo que você precisa saber para começar com JavaScript. Qualquer dúvida, usem os comentários, eles estão aí para isso, que eu vou estar olhando e respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço. E muito obrigado a Renan Paz. Grupo do Telegram é só para os membros? Renan, a gente tem um grupo de alunos, né, no Telegram. Mas, é isso por enquanto. Por enquanto não, né? Esse grupo é só para os alunos, tá bom? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário que eu ajudo vocês, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Até mais.